Esse é sem dúvida o top 10 que mais vai me arrumar pra cabeça, porque olha, é difícil ranquear os poderes dos personagens de Berserk, já que eles estão sempre variando. Mas ainda assim eu consegui criar um top 10 que eu acho que tá bem certinho. Mas o primeiro lugar eu tenho certeza que tá certo, viu? Eu vou defender até o fim da minha vida porque ele merece estar em primeiro lugar. Antes da gente ir pro conteúdo, se inscreve aí no canal e dá o like, meu lindão, que tu vai gostar do conteúdo, eu te garanto. Então dá essa força aí, pode ser? Sem mais delongas, bora ver quem são os personagens mais fortes de Berserk. Esses são os seres que vemos em Qliphoth, ou quando a fantasia volta pro mundo. Os ogros, trolls, hydra e por aí vai. Daria pra fazer um top 10 só deles, porque as suas forças variam muito. Mas como a gente vê durante o mangá, a ameaça deles é bem menos assustadora do que a sua aparência. Claro que para os humanos normais eles são monstros de poder imensurável, mas para os nossos personagens principais eles acabam sendo só mais um probleminha que eles têm que lidar. Os apóstolos aleatórios que vemos durante a obra, e principalmente no Eclipse, são seres com uma força e poderes apreciáveis. Mas a gente também viu que se eles estivessem em menor número, seriam dilacerados por meros humanos. O Guts mesmo deu cabo de vários durante o Eclipse, isso que eu só tô considerando os que ele atacou na cabeça, viu? Mas depois do Eclipse também. O primeiro apóstolo que o Guts usa pra estrear Dragon Slayer não durou muito. E isso que ele era mais forte do que os que apareceram no Eclipse, hein? Em resumo, no fator quantidade, eles são poderosos. Mas tem que contar com a sorte de não virar o temível apóstolo sapo com asas. O Sérpico é um personagem habilidoso com espadas por si só, mas depois que ele foi bufado pela Shirk, ele conseguiu atingir outro nível. O Sérpico tem habilidades notórias em esgrima, sendo capaz até de empunhar duas espadas e dar ataques tão fortes e precisos quanto se fosse com uma. Entre as suas habilidades temos a capa de Sylph, uma capa que usa dos espíritos do vento para permitir que o usuário pule bem alto, plane e dar mobilidade maior a ele, o que é um plus muito bom para o Sérpico, já que ele tem esse estilo de luta mais rápido e preciso. Além disso, ele também recebe a espada de Sylph, que é feito de penas de uma grande águia, e com ela ele pode desferir rajadas de ventos de longa distância que cortam seus inimigos em vários pedaços. Essas coisas sem dúvida ajudam muito o Sérpico, mas a gente não pode desconsiderar a sua inteligência, já que ele foi capaz de dominar os espíritos do vento com quase nenhum esforço, e usando a capa e a espada como se estivesse mega acostumado, sendo que era a primeira vez que ele foi para um combate real com elas. Nos feitos do Sérpico temos alguns combates que ele teve com o Guts, um no arco da Convicção e o outro no arco da Millennium Falcon. Ele perdeu ambos, mas deu certo trabalho pro Guts, sempre escolhendo a melhor oportunidade e local para enfrentá-lo, já que ele sabia que perderia em locais que o Guts pudesse usar sua espada como quisesse. Ele também foi capaz de derrotar um Kelp na chuva sozinho, e Kelp são criaturas que controlam o elemento da água. Na chuva eles ficam ainda mais poderosos, já que tem água para todo canto. O Sérpico também já derrotou outras criaturas mais básicas ao decorrer da obra, que nem tem muito por que citar, mas sem dúvida ele é um membro muito forte e de muita valia pro grupo do Guts. Eu sei, é meio estranho ver o Zod tão cedo aqui nessa lista, mas a gente tem que entender que tem criaturas muito mais poderosas nessa obra que estão além da força física do Zod, que é meio que o seu único poder. Eu quero deixar claro que nessa mesma linha do Zod, eu vou colocar o Locus, Grumbeld, Irvine e Rakshas. Eles são fortes e têm níveis de forças diferentes, mas eu não quero deixar esse top 10 cheio de apóstolos, eu quero dar espaço para outras criaturas aqui também. E como de todos eles, o Zod é o mais forte, eu decidi colocar ele como principal. Beleza, agora vamos explicar o porquê. O Nosferatu Zod é um apóstolo com habilidades bem normais. Ele tem uma força física absurda e um fator de cura mega acelerado, sendo capaz de regenerar membros cortados só colocando eles no lugar, além de ter as suas asas e conseguir voar quando ele quiser.
Mas o jeito que ele usa essas habilidades que é incrível. Dados aos seus estimados 300 anos de vida, o Zod ama guerras e sempre tá se enfiando no campo de batalha, o que fez com que ele acumulasse muitas experiências na arte da guerra, não se deixando se ferir por bobeira e sempre conseguindo superar os seus inimigos com a sua força e inteligência. O Zod na sua forma humana já é mais forte do que muito apóstolo por aí. Ele consegue derrotar exércitos sem o menor problema e inclusive enfrentar o Guts de igual para igual, o que é algo que muitos apóstolos não conseguem fazer muito bem, né? E eu disse que o Zod provavelmente derrotaria os outros apóstolos do bando do Falcão, né? Por mais que ele não tenha habilidades incríveis que nem outros apóstolos, ele é um meio termo daqueles apóstolos de elite. Ele não é grande e forte que nem o Grubeld, mas ele é mais ágil que ele. Ele não é rápido que nem o Irvine, mas sem dúvida é mais resistente do que ele. E por aí vai. E sem dúvida, o Zod ia ter um belo de um trabalho com o próximo cara que tá na nossa lista. Ok, deixa eu esclarecer uma coisa aqui. O Guts normal não vai estar na lista, porque o poder do Guts é muito variável, já que ele é só um humano. Se ele tiver ferido, o poder dele já é menos, se ele tiver com ódio, já é mais. E também porque a Berserker Armor é uma parada que fortifica demais o Guts, a um nível absurdo. Então eu tinha que colocar ele desse jeito aqui nessa lista. O Guts por si só é forte, habilidoso, ágil, tá acostumado em combates, o que dá muita vantagem pra ele. E tudo isso se triplica de força com a Berserker Armor. Principalmente quando ele tá fora do controle, sem a ajuda da Shirk. Nesse estado, ele entra em um frenesi imparável, trincando até a armadura do Grunbeld, que é uma das armaduras mais resistentes que a gente já viu na obra. Ele tem uma agilidade absurda, conseguindo de mover de um jeito nada humano, literalmente. O Guts conseguiu derrotar aquele pichaça-baleia de dentro pra fora, isso literalmente, sem contar a proteção que a armadura oferece. Além de inibir toda a dor do usuário e consertar os seus membros quebrados, ela foi capaz de levar o Rei Geiseric para perto dos 5 anjos da mão de Deus, como a gente vê na sua memória. O Guts, quando tá tendo a ajuda da Shirk, mantém muito dessas habilidades, mas o que realmente dá força a ele é o instinto animal da armadura, e é inegável que ele fica mais fraco nesse estado consciente, mas ainda assim ele merece estar aqui. Os magos, e não os 4 reis do mundo. Eles não vão aparecer aqui nessa lista porque eles são uma força da natureza. Pra vocês terem uma ideia, a gente nunca viu eles agindo por vontade própria. Eles só existem. Mas a gente viu os magos pegando os poderes deles emprestados. Mais exatamente a Shirk, que ainda é uma aprendiz. Imagine o que aqueles magos de Elfen não são capazes de fazer. O próprio anão que criou a Berserker Armor, o Hanar, em uma marteladinha já fez o Guts ser consumido e depois jogou umas correntes com magia pra segurar ele. Que outro ser na obra conseguiu segurar o Guts na Berserker Armor, meus amigos? Nenhum. E olha que ele não é nem um mago, mas ele usa magia de certa forma, né? Mas as magias que a gente vê pela Shirk são várias, desde conversar telepaticamente até ser possuída por elementos. Ela também ajuda o Guts a voltar ao normal quando ele perde o controle na Berserker Armor e faz um símbolo que diminui a força do estigma do sacrifício. Mano, infelizmente a gente não teve muito tempo pra ver as habilidades ofensivas daqueles magos incríveis de Elfen, mas eu garanto pra vocês que elas seriam muito apelonas. O Deus do Mar é uma criatura de poder absurdo, sendo capaz de peitar até o mais forte dos apóstolos sem muitos problemas, por conta do seu tamanho colossal, que a gente inclusive nunca chega a ver completamente, e das suas habilidades também. Sobre as suas habilidades, o Deus do Mar tem tentáculos que saem debaixo da sua boca, e aparentemente é uma quantidade infinita deles, porque eles parecem se regenerar muito rápido, sem contar que alguns desses tentáculos conseguem carregar outros tentáculos ainda maiores dentro de si. E quando o tentáculo consome um ser humano, ele assimila aquele humano à sua forma, assumindo não só a sua aparência, como preservando a sua mente, e dando um livre-arbítrio limitado, como a gente vê com a tripulação do Boneybeard. O tamanho e a resistência do Deus do Mar é tanto que eu acho que só um membro da mão de Deus para conseguir dar cabo dele sem ter que entrar no seu corpo, que nem o Guts fez.
E isso se eles conseguirem ainda por cima. Então, como eu disse, o único jeito seria entrar nele para destruir o seu coração, como o Guts fez. Mas isso não é a coisa mais fácil do mundo, já que dentro dele existem diversos monstros que vivem ali e se alimentam das coisas que o Deus do Mar come. Em troca, eles protegem o seu corpo e quanto mais fundo você vai, pior as coisas vão ficando. Até chegar no seu coração, que além de estar bem protegido, ele é coberto de olhos e tem uma consciência única. É como se o próprio coração tivesse um cérebro só pra ele, sendo capaz de pulsar tão forte que repele o Guts na Berserker Armor. Se não fosse as sereias, o Guts não seria capaz de derrotar aquele monstro ali não, viu? Eu tenho certeza, então por isso ele merece estar nessa colocação da lista. O Shiva é a forma do Ganishka que excede qualquer limite da razão. Ele se tornou um amontoado de carne colossal que destruiria o mundo inteiro se não fosse a intervenção do Grift e do Skull Knight, né? Essa forma foi dada a ele por forçar uma segunda transformação de apóstolo no seu Behelit de carne. O tempo de vida do Shiva foi curto, mas ainda bem, porque os poucos passos que ele deu já trouxeram muito caos, e tipo, literalmente, já que por onde ele pisasse, uma poça surgia e outros monstros menores saíam para matar qualquer um que estivesse por perto. Ele também era capaz de cuspir fogo que chovia como meteoros na terra. Sem contar o tamanho e força imensuráveis. Se o Deus do Mar era grande, o Shiva tá em um nível absurdo, irmão. Mas, como eu disse, ele teve pouco tempo de vida e não podemos ver muito mais do que ele era capaz de fazer. Só que uma coisa é certa, se ele não fosse parado, a Terra ia ter uma cicatriz que a gente nem imagina. Fento, só o Fento. Os outros membros da Mão de Deus não vão estar aqui. E eu vou explicar o porquê eu só tô colocando Fento. Porque de todos os membros, ele é o único que tem um foco em ser forte e destrutivo. O Void consegue criar portais para refletir coisas, mas a gente não viu como isso pode ser usado de maneira ofensiva. O Conrad e o Ubik, a gente não sabe nada dos seus poderes. E a Slain, que depois do Grift é a mais poderosa, já que ela consegue criar monstros do nada e que tem as suas asas que funcionam como escudo e espada. Mas sem dúvida, o Fento é o cara que tem o papel de ser o soldado da ideia do mal. E isso acontece porque a gente tem que lembrar que os membros da Mão de Deus estão mais para cerimonialistas do que personagens mega fortes. Cada um deles tem um papel ali. Tanto que quando a gente tem a oportunidade de ver o Grift numa cerimônia para um apóstolo nascer, foi quando o Guts vai para a dimensão da Mão de Deus junto com o Conde. E lá o Grift fica só em silêncio e aloprando o Guts, tá ligado? Ele não fala muito ali. Exatamente porque o papel dele é ser a cara da Mão de Deus, a cara da vontade da ideia do mal. E é exatamente por conta disso que todas as suas habilidades e aparências são um foco ofensivo. Começando que ele é o único membro da Mão de Deus que tá com uma armadura completa no corpo, né? Sobre as suas habilidades, ele consegue distorcer o espaço em volta dele, esmagando qualquer coisa em níveis microscópicos. Além de ter uma proteção extra por conta disso, já que nada consegue tocar nele. Tudo que é mandado na sua direção é refletido ou bloqueado instantaneamente. O Fento fica ainda mais forte depois que ele reencarna no mundo humano, já que ele pode assumir a sua forma de Grift, e nessa forma ele tem um carisma que atrai qualquer pessoa ou apóstolo para servir ele. O Fento, a.k.a. Grift, é sem dúvida o segundo personagem mais forte dessa obra inteira, mas o primeiro é inegável. É claro, né? O Caveirão ia estar em primeiro aqui, né, meus amigos? Quem mais seria se não ele? Bom, vamos lá explicar. Primeiro que o Skull Knight foi capaz de feitos incríveis. Ele invadiu a dimensão da Mão de Deus durante um eclipse, sabe-se lá como, passando pelos olhos sem ter nenhum arranhão, derrotou apóstolos com um único corte, desviou do poder do Grift e ainda por cima salvou duas pessoas como se fosse só mais uma segunda-feira. O Skull Knight é ágil, conseguindo prever qualquer ataque antes que o mesmo chegue perto dele, porque até o momento a gente nunca viu o Skull Knight ser atingido por nada, e se ele fosse ser, ele se defendia com o escudo a tempo. Ele também é forte o bastante para vencer o Zod em diversos combates, sempre passando por ele quando o mesmo entra no seu caminho. Conseguiu criar a Espada da Ressonância, que deixa ele viajar por outra dimensão para meio que se teletransportar, além de conseguir abrir fendas pro inferno, que sugam tudo que tá ali perto dele,
para aquela dimensão. O Skull Knight também tem um intelecto muito avançado, tendo um vasto conhecimento sobre tudo e dando diversas previsões pro Guts que realmente o ajudam na sua jornada. E de todos os personagens, ele é o único que desde a sua primeira aparição conseguiu rivalizar com os membros da Mão de Deus. E esse primeiro lugar é sem dúvidas muito merecido. Bom, e por hoje eu vou ficando por aqui, moçada. Esse vídeo já ficou bem mais longo do que eu pensava, mas antes eu quero agradecer os membros do canal. Obrigado, meus lindões, por estarem ajudando a gente a continuar criando conteúdo. E se você quiser, considera virar um membro também, que você vai me ajudar bastante. Por hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, meus lindões. Tamo junto e tchau!